Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma reunião das comissões, inicialmente com a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 19 de dezembro de 2019, às 13 horas, portanto, reunião extraordinária das comissões. Farei a leitura de duas atas, inicialmente. Ata da... Não é? Já foi feita a leitura dessa? Então não teremos leitura de atas, por ser uma sessão extraordinária. Farei somente leitura do ofício 290 de 2019, de 18 de dezembro de 2019, recebido do Instituto de Previdência, dos servidores públicos de Três Passos. Senhor Presidente, agradecemos o convite para participar da reunião das comissões permanentes para a discussão do projeto de lei 109/19, altera a Lei Municipal 5.002, de 21 de outubro de 2014. Salientamos que tivemos ciência extraoficial do referido projeto em reunião da administração municipal com a diretora, presidente e o presidente do Conselho de Administração. A alteração proposta é baseada na EC Emenda Constitucional 113 de 2019. Sabe-se que a opção de não efetuar a alteração da proposta do percentual a ser descontado pelos funcionários ativos e pelos servidores inativos que ultrapassarem o valor do teto do RGPS. O estudo do impacto financeiro, nesse caso, cabe ao município caso seja necessário. Não vislumbramos a necessidade de fazer parte da discussão do referido projeto, sendo que o mesmo é a adaptação a uma lei superior atenciosamente. Ivete Maria Linkbeck, diretora-presidente do Instituto. Seguimos então, agradeço a presença de todos. Em função da quantia de presentes, não vou citar nomes, todos sintam-se recebidos em nossa casa e o agradecimento de todos pela presença e atenção. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 100/19, altera a Lei Municipal 4.840 de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, Fundo e Conselho Tutelar. Alteração no sentido de estabelecer o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, acompanhando o horário das demais repartições públicas municipais, das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Projeto de Lei 101/19, dispõe sobre as gratificações mensais no âmbito da administração pública municipal aos servidores que atuarem nas seguintes comissões e programas: licitação, pregão, sindicância e processo administrativo de avaliação do estágio probatório e no programa de integração tributária. Projeto de Lei 108/19 dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e altera a Lei Municipal 5496 de 2019, a qual trata da reestruturação do plano de classificação de cargos e funções. As alterações são no sentido de suprimir e alterar os cargos em comissão e funções gratificadas, como medida compensatória pelo impacto orçamentário gerado pela instituição das gratificações por atuações nas comissões. Projeto de Lei 109/19, altera a Lei Municipal 5.002, de 21 de outubro de 2014, que reestruturou o regime próprio da Previdência Social do município de Três Passos. Alteração no sentido de aumentar o percentual da alíquota de contribuição dos servidores ativos e inativos de 11% para 14%. Em função dos convidados, nós teremos uma ordem modificada de discussão dos projetos. Vamos iniciar com o projeto de Lei 109/19, que trata da alteração da Lei Municipal 5.002, na questão do percentual da alíquota de contribuição de 11% para 14%. De imediato eu peço a orientação técnica da Cristina. Inicialmente eu vou ler o que dispõe então o artigo 11 da Emenda Constitucional 103, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias para o regime geral de previdência e para o servidor federal. Estabelece que a partir de 1/3/2020 a alíquota de contribuição previdenciária será de 14%. Até que entre em vigor lei local que a altere. O artigo 11, então, até que entre em vigor lei que a altere a alíquota de contribuição previdenciária de que trata o artigo 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, será de 14%.
Então, da forma como ela vem, ela atende essa emenda constitucional, porque não tem outra lei local que alterou, então ela repete essa emenda constitucional. E conforme o prazo estipulado pela portaria 1348/2019 do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ela estabeleceu como prazo final da adequação da alíquota a data de 31 de junho de 2020. Então, o Executivo ele vai poder explicar o porquê da alteração, da antecipação, ainda nesse ano em regime de urgência. Quanto à técnica legislativa, nós já conversamos, então já veio a modificação da data de vigência. Seria isso, então. Bom, nós temos aqui para ajudar na discussão a Procuradora do Município, a Giciana Cefrinha, Presidente do Sindicato dos Municipários, Anelita Real, e o Instituto de Previdência se manifestou através do ofício que eu li antes do protocolo. Então, quem quiser utilizar a palavra, primeiro Giciana ou Nelito, Lucas também, então, secretário do município, está presente e vai participar da discussão. Fica à vontade, Lucas. Bom dia a todos e a todas. Bom, como a Cristina disse, a questão da urgência, o porquê da urgência desse projeto. Então, é uma coisa bastante recente. Então, no dia 5 de dezembro, a gente já teve um boletim técnico da DPM, né, explicando todas as questões dessa emenda constitucional 103 para os municípios. Estávamos tranquilos com a questão de prazo, né? Até julho nós poderíamos colocar. Fomos a Porto Alegre conversar com o atuário sobre esse caso e com a DPM também. E o atuário nos colocou que para ele considerar para ano que vem essa alíquota de 14%, ele já teria que ter aprovado a lei em 2018, para ele considerar em 2019, para considerar no cálculo. Então, em função disso, o município viu aí uma oportunidade de, para ano que vem, já conseguir reduzir um pouco esse custeio suplementar. Nós não sabemos quanto reduziria ainda, porque depende, então, no estudo que ele vai considerar. Né? Ele tem prazo, a data base vai ser 31 de dezembro de 2019, e em janeiro ele entrega. Então, se essa lei for aprovada já com as definições desses custeios, se vai melhorar, quanto que vai diminuir. E em face disso, visando já uma economia, não sei de quanto, o município, então, estima, né, como vai aumentar em torno de 520 mil por ano para o Instituto. Já ano que vem o Instituto receberia 520 mil a mais de contribuição dos ativos. E essa diferença poderia fazer parte depois, não sei se total, não sei, porque depende muito do estudo do impacto depois, não tem como afirmar nada. O prefeito, então, disse para nós que ele conseguiria, então, dar um aumento real um pouco maior conforme vinha esse estudo. Então, para aproveitar essa diminuição do custeio suplementar, então poderia ser parte, um pouco disso, ou tudo, não sei, depende dos estudos, depende de muita coisa ainda para ano que vem, para fazer parte, então, de possível aumento real lá em fevereiro. Se me permite complementar, boa tarde a todos, bom dia ainda, na verdade. Essa alteração das alíquotas, ela tem que estar implementada e em vigor até a metade do ano que vem. Não há uma escolha do município nesse sentido, ele tem que implementar essa alteração da alíquota. E aí o que a gente pensou nesse sentido foi que, claro, ela poderia ser votada o ano que vem, poderia, não há problema que impeça. Só que ela sendo votada esse ano, a gente consegue colocar ela no estudo de impacto e tentar trabalhar, como o Lucas falou, essa diferença no aumento da alíquota com um aumento real no salário do servidor para não ter tanta perda assim, para a gente conseguir equacionar. Se essa lei não for votada agora, por exemplo, vamos deixar para discutir isso ano que vem, a alíquota vai ser implementada porque a gente não tem alternativa, mas a gente não consegue mais fazer esse aumento real para o servidor, porque a gente tem até 30 de março, se eu não me engano, para tratar desses aumentos, porque depois entram as vedações do período eleitoral, porque o ano que vem, além de tudo, tem as vedações do período eleitoral, então a gente tem restrições quanto a conceder aumento real para os servidores, tem um período que limita, então traria mais prejuízo ainda. A ideia, sinteticamente, é isso, é como é uma coisa que a gente não tem
alternativa no momento, ela vai ser imposta, então a ideia é fazer isso agora, para que esse desconto na alíquota reverta em aumento real no salário do servidor. Então, se ao mesmo tempo que ele vai ter que aumentar a sua contribuição de 11% para 14%, então 3% de contribuição, a gente quer tentar reduzir ao máximo essa diferença com um aumento real, que é a aprovação do projeto nesse momento do ano, que vai permitir conceder. Então, essa é a estratégia, porque em reapresentando eventualmente o projeto no ano que vem, ele vem sem retoques, ele vem exatamente dessa maneira, né? Então, é só para explicar o momento. A gente também foi... A emenda é agora da segunda quinzena de novembro, e aí também por isso que a gente não mandou antes, também conversamos tanto com o Instituto quanto com o sindicato dessa dificuldade que a gente está tendo no período de comunicação, né, de conseguir explicar isso para o servidor, de chegar a informação correta até o servidor, e por isso a gente foi direto procurar tanto o Instituto quanto o sindicato. E o sindicato também ficou numa situação bem delicada, porque ficou com um prazo bem curto, até para fazer uma assembleia, para ouvir os servidores, para poder explicar, para reunir, enfim. Mas é uma medida que a gente pensa em tomar nesse momento para beneficiar, entre aspas, o servidor, diminuir esse impacto que ele vai ter decorrente do aumento. Então, hoje a gente tentou convidar através do WhatsApp, dos grupos que tem na prefeitura, para os servidores virem aqui na sessão ou que assistissem via Facebook, porque a gente quer aqui tratar e explicar que eles tenham conhecimento do porquê agora e do porquê que isso está acontecendo, porque isso vai impactar diretamente na vida deles, né? Então, o momento agora, pré-recesso não, porque vocês já estão, né? Pré-natal, final de ano, nessa correria, porque é o momento que vai nos permitir conceder um aumento real melhor. No ano que vem a gente não tem essa alternativa. E a diferença é 3 meses. Então a gente estaria antecipando essa contribuição 3 meses. Mas o benefício seria maior, né? Creio que com certeza isso vai dar impacto lá no que estou aumentando 3%, com certeza o município vai ter que ter alguma diminuição no suplementar. Então, em vez de começar a pagar esses 14% 3 meses depois, começa 3 meses antes, mas em compensação o município já tem condições de dar um aumento real o ano que vem. Então, fica quase é mais benéfico, no meu entendimento também. Mais Marli? Assim, só para deixar claro, eu gostaria que vocês dissessem, os inativos já contribuem com 11%? Os que recebem acima do teto. E os que recebem abaixo? Não contribuem. Não contribuem. Não. Isso não vai mudar, né? Não. Então, o aumento é de 3% para ativos e inativos. Isso. Aí, outra pergunta. Se for aprovado, quer dizer, vai ser descontado do salário dos trabalhadores, dos funcionários, né, 3% a mais. Né? Haverá diminuição no salário do funcionalismo se isso for aprovado? Ou o aumento será compensado de maneira que fique igual o salário que está hoje? O líquido igual diminuiria. Maior. Nós damos que certeza, por exemplo, lá vai ser X% do aumento real. A gente não tem como ainda, que depende do estudo do atuário. Né? Então ele vai fazer esse estudo a partir do momento que a gente tiver a lei, ele vai entregar e ele vai dizer, a alíquota suplementar baixou para tanto. Né? E com base também na questão de folha e tal, ano que vem, então, se imagina que economizaria considerável, porque tu vai aumentar 3% ad eterno praticamente. Né? Então, com certeza vai ter algum impacto nessa questão do custeio suplementar. Se o município vai conseguir arcar 100% com essa diferença, não sei, não tem como afirmar. Isso depende do estudo, precisamos de estudo atuário para poder verificar isso. Vereador Arley? Bom dia ou boa tarde a todos. Até para falar em valores, 3% significa R$30 a menos para cada R$1.000. Né? Então, eu tenho acompanhado um pouco o débito, o passivo, vamos dizer, que o município tem com o Fundo de Previdência, e é uma questão lógica que vai diminuir o percentual que seria repassado no próximo ano.
o secretário agora me passou aqui, é em torno de 27%, provavelmente aumentando a contribuição em 3%, deve haver uma diminuição. Então, o município talvez vai poder dar um aumento real para o funcionalismo, porque vai diminuir o repasse, né? Então, e a questão é que é uma lei federal, né? Entendeu? Então, eu sou a favor, né, que dentro do possível o executivo vai estudar uma forma de aumentar, um aumento real ao funcionalismo, mas é evidente que o cálculo atuarial vai diminuir o percentual. Mais alguém queira... Eu só queria fazer uma complementação dessa tua fala que eu acho bem pertinente. A gente está tomando cuidado de não afirmar nesse sentido a quantidade percentual do aumento, porque nós tivemos uma situação com o Instituto bem peculiar. A partir de 2015, o município aderiu esse parcelamento, que a gente faz o passivo, e quase todo ano vem a lei para a Câmara para definir a alíquota, enfim. E desde 2015, antes disso não, passou a ser, a gente tinha um parcelamento e um entendimento que pagava 12 parcelas, uma por mês. E aí fecharia o que o município deve por ano ao Instituto. Desde 2015, por uma mudança no sistema do Ministério, enfim, acusou a necessidade de pagar uma 13ª parcela, que seria o 13º salário. Depois de muita discussão e estudo e vai e vem, de fato era devida aquela 13ª parcela e o município pagou 2 anos consecutivos, em torno de 350 mil reais aportou a mais. Só que isso não impactou na diminuição da alíquota. Mas a gente julga, e a gente julga porque a gente não é atuário, então a gente não tem como saber, que é em função de não ter sido pago nos anos anteriores. Por isso que eles precisam ponderar todas essas situações para nos trazer o valor real da diferença, porque não necessariamente aumentar 3% significa que a alíquota vai diminuir 3%. O cálculo é mais complexo do que isso, então a gente precisa do estudo, mas o que a administração quer é tentar chegar o mais próximo possível para o servidor sentir o menos possível essa diferença, né? Só para esclarecer esse ponto. Mais algum colega queira se manifestar? O sindicato quer se manifestar? Então, fique à vontade. Nelita, então, vai fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Nós se reunimos ontem à tarde, antecipamos nossa reunião mensal de hoje para ontem tardinha e nós também chegamos à conclusão que é uma lei que vem de cima para baixo, que não tem como fugir, ela vai ser implantada igual querendo ou não, então seria melhor negociar, aceitar e ter a possibilidade de ter esse aumento real, né, além da inflação, tem aumento real, porque matemática é assim, se entrou dinheiro, vai diminuir uma dívida. Isso é real, matemática não tem erro. Talvez não seja na proporção dos 3%, né? Tem os porquês lá no meio, mas que vai diminuir, o passivo da prefeitura com a nossa previdência. Então, a gente acredita que é melhor negociar, então aceitar isso, o pessoal concordou, com os funcionários que eu consegui conversar, a maioria professores, que é onde eu trabalho, estou no meio, eles também entenderam que era melhor aceitar do que depois ter os 14% igual, descontado, né, e não receber nada em troca, porque ano eleitoral, a partir de uma época, não dá mais para dar aumento, mesmo que sobrar. E para o próximo ano de 2001, é outro prefeito, é outra administração, né? Não interessa se é desse partido ou daquele partido, é outros, né? Cada cabeça é uma sentença. Então, o que a gente pode negociar, né? Não é negociar, é uma coisa que vem, ou tu aceita ou não aceita, nós dizendo não, nós corremos o risco de não ter o aumento real, né? Então, para nós, pelo menos, ter expectativa, assim, eu não posso dizer que tenho garantia, porque não depende de mim, né?
Mas assim, a gente tem quase que uma certeza que vai dar um aumento real, que vai diminuir esse impacto no bolso do funcionário. E a gente espera que isso seja a partir de fevereiro, que agora foi a nossa data base, isso já seja também feito isso, né, dado o aumento, dado a inflação, mais o aumento real, para não prejudicar tanto os funcionários. A gente sempre compreende que quando é possível, quando não é possível impedir uma coisa que vem, que não é o que todo mundo quer, não é que o funcionário quer que aumente o desconto, né? Mas também todo mundo sabe que precisa manter o fundo para depois receber. E como não tem como impedir, então é melhor não perder tudo. Pelo menos a gente tem a expectativa de ter um aumento real maior para cobrir esse impacto que vai acontecer, né? Que vai acontecer igual, né? Então, 2, 3 meses antes e podendo ganhar, acho que é mais positivo do que deixar a coisa acontecer assim, sem negociar nada, né? Isso é o nosso entender. O Dudu talvez queira falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu quero só, talvez até para o entendimento dos colegas que estão nos assistindo e nos ouvindo, vou só fazer assim, uma retrospectiva, como é que a gente chegou até esse momento bem rapidinho. Começou com o governo Temer, né, com a reforma trabalhista, então teve toda aquela descaracterização da CLT, que nada mais foi além de ceifar alguns direitos trabalhistas, teve o papel de enfraquecer os sindicatos, né. Com o governo Bolsonaro, com a fala de acabar com os privilégios na reforma da Previdência, que agora a gente viu que na verdade não vai acabar com privilégios, está aí agora, passou a reforma aí dos militares, né, que então cortar privilégios não cortou, porque os políticos continuam com os privilégios, o pessoal da justiça também, né, na verdade sobrou só para os mais pobres, e ainda estão demonizando o servidor público, né, como se nós fôssemos os culpados pela crise que está aí, então isso é só o começo. E no caso aqui vamos falar do âmbito nosso municipal. Nós, quanto diretoria do sindicato, agora atual, a gente tentou mobilizar os nossos colegas para que entrassem em contato com os seus deputados, que solicitassem, deputados federais, que solicitassem que eles não votassem a favor da reforma, que nos acompanhassem quando a gente bloqueou a BR, né, o executivo liberou, quem quisesse apoiar, a Câmara, aqui todos foram, né, os servidores da Câmara, e muitos colegas não quiseram ir, uns com medo, mas estava liberado, outros porque achavam que isso aí não ia passar, que se passasse não ia acontecer nada. Então, esse é o primeiro passo, né, o aumento da alíquota. Até me chamou a atenção o último parágrafo aqui da exposição, né, que diz que é apenas o primeiro passo para a adequação da emenda. E é verdade, tem mais coisas por vir. No momento que aprovar a PEC paralela, vai ter a idade, vai ter o tempo de contribuição, vai ter N coisas que ainda virão. E não tem, o que a Nelita falou, não tem o que a gente fazer. Não adianta a gente paralisar, não adianta a gente enfim, não tem o que fazer. Vai passar, tudo é um efeito cascata, né? Não tem o que fazer. Então, só para os colegas saberem que foram avisados, né? A gente avisou, né? Foram avisados mais de uma vez que se passasse a reforma da Previdência, mais dia, menos dias a gente seria atingido. Então tá aí, né? Não tem o que a gente fazer, infelizmente, né? Não tem como ser pode até ser contra, mas não vai ter o que fazer, né? Infelizmente. Obrigado. Marli? O que eu quero colocar é o seguinte, eu tenho uma grande preocupação. Nós, professores estaduais, ainda estamos sob o impacto, né, do que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, né? E para nós, a aprovação daquele projeto é um rombo no nosso salário, que já é uma miséria. Os professores estaduais empobrecendo, assim, visivelmente, né? E sem perspectiva de aumento, agora nós vamos ter um desconto, em média, de R$500 ainda da nossa folha de pagamento. Vamos receber menos ainda, né? Eu não quero ser acusada e nem ser responsável por aprovar um projeto aqui no município que
que vá prejudicar os servidores, que vá reduzir salário, enfim. Então, eu quero ter essa clareza e essa certeza, né? Claro que a realidade do município é bem diferente da do Estado, né? Os salários do município são muito melhores, estão em dia, os inativos aqui já contribuíam desde, acredito que há muito tempo, né? Esses 11%, né? Então aumenta em 3%, é uma realidade diferente, né? Mas eu queria ter ouvir isso do sindicato, né? Ter essa segurança, essa certeza, porque eu não quero no futuro que alguém me acuse ou alguém aponte o dedo para mim e dizer você ajudou a piorar o salário ou, enfim, a vida funcional, né, dos servidores do município. Então, essa certeza eu quero ter, né? Então, tá bem, né, se essa é a posição do sindicato, né? E se vocês não se sentem prejudicados, né, como dirigentes, né, lideranças, né? Mais alguém queira se manifestar? Jair? Muito boa tarde a todos. O que eu entendi, ou entendo da reforma da Previdência, até junho, por ali, o município ou o Estado, os estados ou municípios que não encaminharem legislação diferente vão descontar 14%. Né? Então nós estamos focando muito a obrigatoriedade de que tenha que ser isso, mas o que eu entendo é que se o município achar e fizer um entendimento ou um estudo de que não há necessidade do desconto de 14%, isso possa acontecer. Né? Ou eu estou errado nessa questão que pode ser menor ou pode até ser maior o desconto. Aqui, ó, a emenda, ela trata no parágrafo, no artigo 9º, então, da Constituição, no parágrafo, no caput, ele diz que até a entrada em vigor da lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40, aplicam-se a regimes próprios o disposto nesse artigo. Então, os estados e os municípios, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência. Então, esse parágrafo 4º do artigo 9º da Constituição, ele estabelece essa obrigatoriedade da alíquota mínima ser igual à Constituição, desde que a gente tenha um estudo de impacto que mostre que o nosso instituto não tem passivo. Hoje nós pagamos 27% de complementação só a título de passivo. Então, nós temos um estudo de impacto anual que demonstra o tamanho da dívida. Então, nós não temos alternativa frente a isso aqui. Nós não vamos poder reduzir a alíquota abaixo de 14% enquanto a gente tiver o passivo. A gente tem a possibilidade, mas aí vou falar só a título de esclarecimento para tentar não confundir, de futuramente estudar a possibilidade de alíquotas progressivas. Mas para isso a gente precisa da aprovação total da reforma da Previdência no governo federal, para daí a gente ver se vale a pena ou não aderir aqui no município. O problema da alíquota progressiva é que ela atinge todos os ativos e inativos, independente do salário. Hoje, os inativos contribuem, só contribuem aqueles que recebem acima do teto, que é 5.800. Abaixo disso, não há contribuição dos inativos. Então, a gente precisa, mas isso é só no futuro, porque depende de uma aprovação de uma legislação federal, que aí o município, para aderir à reforma da Previdência, adere no todo ou não adere. Então, a gente precisa que eles se resolvam primeiro lá em cima, para daí pedir ao nosso atuário que faça uma projeção aqui, para saber se é viável ou não. Mas como a gente tem esse passivo, a nossa alíquota, enquanto a gente tiver esse passivo atuarial a ser equacionado, ela não pode ser inferior à da União. Essa é a regra da Constituição. Esse é o nosso problema.
Eu continuo na dúvida porque eu recebi dos sindicatos aí do Estado, que foi aprovado lá até R$ 998 de salário 7,5%, até 2.000 9%, até 3.000 12% e assim por diante, 14%, 15% e até 22%. O Estado também, eu acredito que esteja numa situação mais ou menos dessa e fez uma escala ou não. Deixa eu esclarecer para o Jair. Essa é uma questão seguinte. Agora a lei obrigou o município a fazer o quê? 14% e pagar toda a questão de auxílio doença, gravidez, todas essas coisas o município já vinha pagando. São duas coisas obrigadas. A partir do momento que o município referendar o artigo 149, que é esse que está de discussão na PEC paralela, daí sim, pode se aplicar a alíquota progressiva. Só que essa lista progressiva se aplica também daí aos inativos. E daí os inativos, desde quem ganha R$ 1.000 a quem ganha 5.000, 6.000, todo mundo vai ter que contribuir. Mas no momento agora, como não está referendado esse artigo 149, é os 14% obrigação do município. Ano que vem, não sei como é que vai se comportar essa PEC paralela, se vai ser obrigado para os municípios ou não vai, se a do Estado vai valer para os municípios, a gente não sabe ainda, porque uma coisa vai lá por fevereiro vai ser recém-votada pelos deputados. Depois disso começa essa discussão, então, de referendar ou não o artigo 149, se vai ser obrigatório ou não vai ser obrigatório, mas para fazer a alíquota progressiva tem esse ônus. Todo mundo precisa contribuir daí. É que assim, vereador Jair, no que passar a PEC paralela, aí nós do sindicato vamos ser contrário, porque ela vai ser muito mais prejudicial. É o que o Lucas falou, vai entrar os nossos aposentados que ganham R$ 1.000, o salário mínimo R$ 1.000, vão contribuir. Hoje contribui quem ganha acima do teto, que está aposentado, do teto do regime geral, né, do teto do INSS. Então, essa dos 14%, até, claro, aumenta, não é, ninguém gosta de pagar mais, mas ainda ela é menos prejudicial do que o que vai ser aprovado, provavelmente, que é a PEC paralela. Então, no próximo ano, na próxima administração, enfim, se for querer implementar a PEC paralela, aí sim, aí nós vamos conversar diferente, né? Porque daí a gente vai ser contrário, porque daí vai prejudicar muito mais os nossos servidores. Continuo, eu estou tirando algumas dúvidas, né? Não fala assim nada de teto, isso não está ainda em jogo? Não está aprovado a regime a nível maior de teto de aposentadoria? Não, o valor máximo. Não, eu não a nível federal é 5.000 e pouco, 6.000 e pouco. 5.800. Nosso regime continua livre. Sim, ou tem esse teto? Não, o nosso regime é assim, até o teto não há contribuição dos inativos, só contribuem os inativos acima do teto. E isso não se modifica nessa proposição, essa proposição só altera a alíquota. Quem paga vai passar de 11 para 14, quem não paga continua não pagando. Mais alguém? Sinta-se à vontade, é o momento de tirar as dúvidas. Não tendo mais ninguém se manifestando. Eu quero fazer só uma observação, que dessa vez é uma coisa que a gente tanto pede, até como relator, a gente teve conversas anteriores e mais alguns vereadores também, em relação ao projeto com o executivo, e a gente pediu para ter essa conversa anterior com o sindicato, com o instituto, como a gente sempre pediu em outros projetos, né, para ter essa conversa anterior, essa aproximação, e ela de fato teve. E aí muitos pontos que quem sabe aqui a gente chegaria hoje não estariam esclarecidos, hoje estão, né? Por mais que veio em cima da hora, chegou a legislação pro executivo, por isso desse período complicado do ano, mas mesmo assim nesses poucos dias deu tempo de ter uma breve conversa com o funcionalismo, então isso prova que esse tipo de trabalho de bastidor, digamos assim, ele facilita todo o trabalho aqui na hora dos vereadores fazer a análise do projeto e ter um posicionamento mais tranquilo, assim como o Marli se posicionou. Nenhum de nós quer ter
dar o seu voto sem ter um esclarecimento para quem vai ser atingido com isso aí. A gente não está aqui discutindo, então, o aumento ou não, porque ele vem de uma legislação superior, mas sim o período desse aumento, dele acontecer esse ano, então permite, quem sabe, um aumento real de salário e pelo menos, então, dessa forma, diminuindo o impacto no salário. Acho que é bem simples, na verdade, resumindo a nossa conversa de hoje, é isso aí que aconteceu. Já que ninguém mais quer se manifestar, tendo a questão técnica resolvida, como relator eu considero, ouvindo as partes, que o projeto está apto para ir à votação, e eu quero a manifestação dos colegas de comissão, Jair. Eu acompanho o relator. E o vereador Flávio. Então a comissão decide que o projeto 109 de 2019 está apto para a votação na próxima sessão. Eu agradeço a manifestação de todos. Muito obrigado. Seguimos com o projeto de lei número 100. Eu não sei, vai necessitar. Cristina, tu acha que mais algum que o executivo tenha que ficar? O que tem agora é esse dos horários do conselho. Acho que nós vamos discutir agora nós vamos discutir o projeto número 100, que a orientação técnica já foi dada. Tem alguma novidade? Não. Dado uma emenda por parte do vereador, que vai ser discutida, não adianta nem questionar agora a questão da legalidade ou não, porque ela tem que ser lida numa sessão, né? Não, ela, na verdade, ela vem estipular horários, né, por parte do vereador, então provavelmente não há viabilidade, mas de qualquer forma tem que ser lida ela. Tá, então, mas como a gente vai proceder, então tem essa emenda, vai ficar para o... Assim. Então, nesse caso, o projeto não irá à votação então, na próxima fica... sessão. Precisamos de mais uma sessão extraordinária para leitura. Não, eu queria dar uma sugestão assim, ó, sobre o horário a gente se reuniu com o pessoal do conselho e a Jaci, e aí ficou a dúvida assim, ó, ele entra no recesso agora, esse projeto, e não tranca a pauta. Eu pedi um tempo para ser debatido, não corre no recesso. Então vai ficar para fevereiro, tem 19 dias para fevereiro, para fazer uma discussão mais ampla. Aí eu gostaria que a Gessiana participava, ou alguém da municipalidade, junto com o conselho, junto com a Jaci, porque o projeto, a parte técnica, talvez está ok, mas tem a questão dos conselheiros que eles gostariam, que eu apresentei essa emenda, de fazer, quando o plantão faz o sobreaviso uma semana, se ele poderá ter uma folga na segunda-feira ou na terça, ou a questão do conselho levantar-se porque cumprir as 8 horas, se pudesse continuar no projeto antigo que eles estavam. Então tem várias dúvidas, entendeu? Então junta as três partes, executivo, conselho, o Condica, e aí a gente, né, tem todo o mês de janeiro aí para discutir essa questão. Então tá, o vereador Flávio é o relator desse projeto, então o posicionamento dele foi dado, tem essa possibilidade de emenda e uma posterior discussão, ficando para o próximo ano a discussão dele. Alguém da outra comissão quer se manifestar, aproveitando a discussão? Sim. Vereador Ido. Para que todos saibam, a Comissão de Justiça ela está tratando dos projetos dessa comissão, nós da Finança é posteriori. Porém, a gente dá sempre uma pincelada nos projetos para aproveitar a oportunidade, até porque tem gente que gostaria de ouvir. Nesse momento, eu gostaria de perguntar para a Gessiane, a assessora jurídica, o projeto advindo do município, o texto dele foi enviado pelo Conselho Municipal ao Executivo para que viesse até essa casa, né? É, quase isso. O Conselho pediu, mandou uma ata solicitando ao município que encaminhasse o projeto de lei deliberando sobre os horários de funcionamento e local do Conselho. Aí eu devolvi para eles pedindo que eles estabelecessem os horários, eles estabeleceram e eu escrevi a lei e mandei. Para o Executivo, para o Executivo sim. Não tem nenhum ponto de vista contrário, assim como está hoje o desenvolvimento dos tutelares, está bom.
Essa avaliação eu não posso fazer, Ido, porque não cabe a mim. Nós temos um inquérito, eu não sei em que pé que ele está, mas a gente teve um inquérito em 2016, 2017, do Ministério Público sobre a questão do funcionamento do Conselho Tutelar, porque hoje eles atuam em regime de plantão, de revezamento, na verdade. E eles não cumprem a carga horária que, na verdade, não é estabelecida em lei. Então, não há uma lei. A lei do Conselho diz que uma lei municipal vai determinar o horário de funcionamento. Hoje, essa lei municipal não existe, é o que se pretende através dessa proposição. Mas hoje, os conselheiros trabalham em regime de revezamento. Eles não cumprem o horário de expediente da prefeitura como todos os 700 funcionários cumprem. Eles trabalham em regime de revezamento porque eles fazem os plantões semanais. Eu não sei direito como é que funciona a sistemática, mas a proposta é que eles cumpram o regime de trabalho normal, como todo servidor público, e trabalhem em regime de revezamento no plantão, apenas como trabalham os motoristas, por exemplo. Essa é a ideia básica, mas a avaliação quanto ao funcionamento disso ou não, eu não me sinto confortável para falar, porque eu não conversei com a gestão sobre isso. Meu trato foi mais técnico da redação da lei. A atividade, doutora, a atividade dos conselheiros, ela está mais sujeito a uma fiscalização do Ministério Público, da área judiciária? Também. 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 Sim, eles são um órgão sui generis, que a gente chama, porque eles são autônomos. Eles têm autonomia para trabalhar, mas eles são vinculados ao executivo e fiscalizados por todos os órgãos de assistência e controle externo e interno. Então, eles têm uma autonomia para atuar, mas eles estão sob fiscalização. E mais direta de todas é do Ministério Público. Tá. Muito obrigado. Mais alguém? Então, o relator Flávio já se manifestou e eu apoio, concordo com a opinião do relator, vereador Jair. Concordar também. Então tá, a comissão dessa forma decide então que o projeto continua em discussão posterior. Projeto 101 solicita orientação técnica do projeto, teve uma mensagem retificativa do executivo. Isso, esse projeto já havia passado a orientação técnica na outra reunião de comissões, nada desfavorável ao conteúdo do mesmo, que é a gratificação, enfim, tem o fato gerador, tem a questão do impacto orçamentário. Somente havia algumas sugestões no sentido de melhorar a redação para evitar equívocos de interpretação, tais como a questão do reajuste da gratificação, porque na lei anterior até previa de uma forma bem específica o reajuste, evitar a questão de interpretação em relação ao acúmulo de gratificações com outras gratificações que prevê o estatuto, e a questão também de horas extras do acúmulo ou não. Então veio a mensagem retificativa somente em relação a um dos tópicos, que seria a questão dos servidores estáveis, a necessidade deles, porque fala na exposição de motivos e não no projeto de lei. E o restante eu falei com a Carol de manhã, ela falou que existe um entendimento da DPM no sentido de que não seria necessário as nossas sugestões para melhorar a redação. Como são sugestões quanto à técnica, que evitar, aliás, equívocos para interpretar no futuro, mas não diz respeito ao conteúdo, não há problemas para que se vá à votação, até porque no ano que vem tem a questão eleitoral e então a necessidade de se aprovar nesse ano. Foram só no sentido de melhorar para evitar possíveis interpretações equivocadas, então. Alguém quer se manifestar? Da outra comissão, aproveitar? Não? Acredito que é uma questão mais simples, né? Eu sou o relator do projeto também, dessa forma, seguindo a orientação técnica, acredito que ele está apto para a votação. Vereador Flávio? Acompanho. Vereador Jair? Acompanhar o relator. Então tá, a comissão decide que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. Projeto 108/19, orientação técnica. O projeto também acompanhou a mensagem retificativa, alterando aqui o número de cargos, reduzindo mais um dos cargos. Em relação ao impacto orçamentário e financeiro, nós passamos para a parte contábil do IGAN, que solicitou mais documentos ao Executivo, os quais foram enviados pela Secretaria Municipal de Finanças. Eu passei para a Marilise olhar, porque eu já não tenho conhecimento dessa área. Ela achou que tivesse ok, então, para ir à votação em relação ao impacto. Não há nenhum problema contábil para que se vá à votação. Mais alguém queira se manifestar?
de ambas as comissões. Também concordo, então, com a orientação técnica, um projeto também mais simples. De minha parte, como relator, considero o projeto apto para a votação. Vereador Jair. Acompanho o relator. E o vereador Flávio. Então, a comissão considera o projeto apto para a votação na próxima sessão. Sem mais, eu declaro encerrada a nossa reunião e eu passo a palavra à vereadora Marli. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião extraordinária do dia 19 de dezembro de 2019, às 13 horas. Leitura sumária do expediente. Projetos de leis números 101, 109, 108 e 109 já lidos na reunião anterior. Então, nesse momento, os relatores farão seus relatórios, análises e proferirão seus votos, né? O primeiro projeto a ser analisado, projeto de lei 101/19. Já recebeu orientação técnica, né? Então não há necessidade, mas passamos então para o relator ido. 101. Estou vendo o projeto, me faz obrigação a fazer a leitura de alguns itens para que seja bem entendido a cada responsabilidade que tem as citadas comissões que vão receber através desse projeto alguma complementação salarial em função de aderirem comissões. E nossa postura em analisar o projeto e muito mais quando relator, ver não só a sua constitucionalidade, mas isto uma análise para dar o veredito com embasamento. E preciso fazer a leitura de alguns itens para que aquele que nos ouve também em casa, nos vê, saber daquilo que hoje é importante para aquele que paga imposto saber e aquele que também integra os quadros da prefeitura saber da nova legislação. A comissão de licitação, por exemplo, no caso, é um órgão colegiado cujas decisões são tomadas pelas manifestações de todos seus integrantes em conjunto, os quais têm o dever de cumprir a lei e defender as funções. Mais ainda, cada membro da comissão tem o dever de opor-se à conduta dos demais integrantes quando constatar a existência de vício. A comissão deverá ser composta por 3 membros e um suplente. A comissão de pregão, na sistemática instituída pelo pregão, a competência de decidir foi conferida especificamente a um agente, singularmente o pregoeiro. O pregoeiro coordena os trabalhos da equipe de apoio, mas decide sozinho. A comissão de pregão é composta por 3 membros e um suplente, sendo que, para a nomeação do presidente, deverá ser observado se o mesmo possui curso superior. Comissões de sindicância, para que se possa ter um processo administrativo disciplinar com maior grau de imparcialidade e que objetive o cumprimento da legislação vigente, é prudente que o gestor público designe comissões processantes em caráter permanente. Caráter permanente, isso nós aprendemos num curso em Porto Alegre. A comissão processante será composta por 3 membros titulares e um suplente, sendo que o presidente recairá sobre um deles. Comissão de acompanhamento do estágio probatório. Cumpre conferir que o estágio probatório na Prefeitura de Três Passos é o período de 3 anos de efetivo exercício em que o servidor, ao ingressar no órgão público por meio de concurso, é submetido ao processo de avaliação de desempenho, a fim de verificar se reúne as aptidões necessárias. Gratificação aos servidores integrantes do Programa de Integração Tributária, cumpre frisar que esse possui previsão de decreto estadual. O Estado encaminha mensalmente, na forma de benefício, o valor que estão anexo, num anexo, R$3.000 para os munícipes, que comprovem a atuação mensal da turma volante municipal. Sendo assim, tal gratificação ficará condicionada aos repasses destes valores ao município.
Feita essa leitura, acredito que está aqui um projeto que não se pode opor, até porque ele vem até de forma a indenizar os serviços muito sérios e responsáveis dos senhores funcionários pertinentes às comissões que a hora foi lido, senhor presidente da comissão, senhores vereadores. Esse é o meu relato. O voto é favorável de que vá à votação. Vereador Arley? Meu voto é favorável que vá à votação na próxima sessão. Eu também sigo o voto, então, dos demais colegas. Vamos agora para o projeto de lei 108/19. Também já foi dada a orientação técnica, né? Então vamos direto para o relator Arley. Bom, esse projeto já foi discutido na comissão anterior. Ele é sobre a estrutura administrativa, né? E ele está apto para ir à votação, na minha opinião, na próxima sessão. Vereador Ido? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Projeto de lei número 109/19. Este foi dada na reunião anterior a orientação técnica também. Aliás, não no dia de hoje, né, nesses dias. Passo então para o relator Arley. Esse é o projeto que altera a alíquota de contribuição, né? Já discutido também amplamente na comissão anterior, né? E meu parecer é que ele está apto aí à votação na próxima sessão. Acompanho o relator. Também acompanho o relator.